E bom, amada, quantos se gozam cada vez que escutamos a palavra de Jesus Cristo nos lábios do edificador? Isso é um gozo, verdade, amada? Isso é um deleite. Como quando tu escutas uma canção que você gosta e coloca uma e outra vez e não te cansa de escutar. Pois isto é canção para nossos ouvidos. Cada vez que escutamos um calqueu, nos deleitamos com essas palavras inefáveis e sempre nos levam a outra glória mais excelente. Podemos escutar um tema 10, 15, 20 vezes, não importa. Sempre nos ministra, sempre somos ministrados e levados a uma glória mais excelente. E esse tema é o tema mais recente, o calqueu da soberania e o decreto de Deus. Assim confirma, amada, a verdade é uma palavra inefável. Uma palavra que cada vez nos afinca e nos confirma que estamos mais nesta verdade. São revelações que ninguém, somente Deus, nesse véu poderia fazer, verdade, amada? Assim que, por que não nos preparamos para o banquete? Papai disse aqui neste governo o que há é comida, e boa comida. Assim que vamos à apresentação de Jesus Cristo homem, em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 13, diz, amada, sublinhe essa palavra, muito importante, retém. O que é reter, amada? Reter. Quando você entesoura algo, verdade? Quando você retém algo e não permite que ninguém nem nada te tire. Então podem te tirar qualquer coisa, não recebo, mas esta graça, este tesouro, esta pérola de grande preço, você a retém, você a entesoura como o tesouro mais valioso, como efetivamente é esta palavra. Assim que diz o grande apóstolo Paulo, escreve, retém a forma das sãs palavras que de mim ouvistes. Naquele tempo, amada, era o grande apóstolo Paulo. Hoje em dia, temos que dizer que é de Jesus Cristo homem. Ouvimos, verdade? Pelo edificador. Assim que retém a forma das sãs palavras que de mim ouvistes, na fé e amor que é em Cristo Jesus. Amada, vejamos 4 pontos a destacar, que são de relevância importante. Primeiro, o próprio Deus no véu de Jesus de Nazaré e no véu de Jesus Cristo homem, José Luiz de Jesus Miranda, sempre esteve submetido a esse decreto, certo? Deus não muda, ou seja, Deus se submete porque ele não pode negar-se a si mesmo. Então ele se submete a seu véu em Jesus de Nazaré e se submete a Jesus Cristo homem. Em segundo lugar, vemos como em Jesus de Nazaré se cumpriu isso. O efeito, ele deu cumprimento cabal à lei, cumpriu toda a lei. O que ninguém pôde fazer, ele veio e cumpriu. E nos imputou essa justiça. E se submeteu fielmente ao cumprimento dessa lei. Verdade, amada? E assim também, Jesus Cristo, homem edificador, se submete a esse evangelho, às 14 epístolas, que ele, Cristo mesmo, que estava dentro de José Luiz, o havia revelado ao grande apóstolo Paulo no paraíso, e que foi essa mesma graça que Deus mesmo nos havia dado antes da fundação do mundo. Assim que nada mudou, esse é um evangelho eterno, vigente. Ele se submeteu a esse véu, Jesus Cristo homem, as 14 epístolas, se manteve em linha com a evidência escrita. Não houve variações, absolutamente, na verdade. Nada foi inventado, tudo confrontado biblicamente, amada. Assim que se papai nos ensinou isso, hoje em dia, nós como igreja, podemos ter o privilégio de ter essa encomenda como igreja, que é reter, entesourar, guardar esta única forma de doutrina que tu e eu fomos gerados por Jesus Cristo homem. Este ensino que não varia, que é o decreto de Deus, e que hoje em dia tu e eu, amada, podemos receber os benefícios de honrar essa verdade, que é a manifestação dessa cobertura angelical que te salva das situações, que te mantém são, rico, próspero, em frutos de justiça, protegido, herdando promessas, reinando em vida, caminhando em boas obras preparadas de antemão. Esses são os benefícios do fruto do Espírito, desta graça preciosa que nosso Deus nos concedeu. E assim mesmo, vamos herdar todas as glórias das glórias, amada, promessa que é o selo deste governo, que é a transformação de teu corpo, a transformação dos corpos, que logo vem e está escrito, e esteve, amada. Assim que, porque não nos pomos de pé, amada, vamos honrar, uma vez mais, ao próprio Deus, nesse véu, o edificador, José Luiz de Jesus Miranda, Jesus Cristo, homem que nos revelou este evangelho, as palavras inefáveis de nosso Deus. Honremo-lo, um aplauso, recebamo-lo com gozo, amada, com gratidão, com glória,
com honra, como se recebe aquele que ama a verdade, ama seu Senhor, Abba Pai. Graças, Senhor. Amada en las naciones, recibamos con gozo al Consolador, al único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y sus palabras inefables. Abba Padre. Vamos por a primeira prova para ver se você respeita o decreto de Deus. Pois não haviam ainda nascido, nem haviam feito nem bem nem mal, para que o propósito de Deus, conforme ao livre-arbítrio do homem, para que o propósito conforme à eleição de Deus permanecesse, não pelas obras, senão pelo que chama. Olha, você não sabe se esse rapaz vai se portar bem ou mal? Isso não é por obras, é pelo que elege. Tu sabes que em uma casa grande há utensílios de honra e utensílios de desonra? E todos são salvos. Em uma casa bonita há utensílios preciosos, e você tem talheres até de ouro, de prata, e tem também privadas, latrinas. Veja, Pedro estava com o Senhor aí, e esse Pedro deu... mas era um vaso útil para umas coisas. Judas estava ali, você crê que... Rapaz, Judas era um banheiro de alta qualidade, porque Jesus necessitava de alguém que o entregasse. E quem é melhor que Judas? Atualmente, ouça isso, atualmente, muito poucos crentes creem que este versículo é assim. Ele diz, não, irmão, isso não é assim, porque como é que Deus elegeu? Não. E cada um tem seu próprio direito de escolher uma vida reta, uma vida boa. Cada um escolhe sua salvação. Isso diz o homem, mas o decreto a mim me diz outra coisa. E daqui é onde estriba a medida espírito que tu és. Se tu és uma medida 30, 60 ou 100%. Veja, e você pergunta por quê? Porque tem gente que não respeita o decreto de Deus e simplesmente vivem vidas a 30%, podendo vivê-las a 100% da vida. Me sustento, tu dissestes, e como tu dissestes, no novo pacto, bem corretamente dividido através de meu apóstolo, aquele que disse, eu sou o perito, eu ponho o fundamento. Tudo o que ele diz eu me meto por aí com os olhos fechados, depois de ouvir a Paulo. Se diz Pedro, se disse João, porque eles não entenderam graça, eles eram apóstolos da circuncisão, da lei. O único apóstolo, não haviam dois, da incircuncisão, Paulo disse, meu evangelho pelo qual serão julgados todos os segredos dos homens. Por meu evangelho, e eu creio. Esse evangelho, eu dou minha vida completamente por ele. O sistema está bem corrompido. Veja nesta manhã quantas igrejas não se reuniram. Há um pastor pregando do púlpito, escolhe por tua vida, povo. Hoje tu podes tomar tua decisão, tu. E então a pessoa passa à frente, mas como é a minha decisão, não é a de Deus, é minha. Eu não tenho que te chamar à frente. Eu te digo que se tu estás aqui sentado, antes de tu nascer, houve um que tomou uma decisão por ti, te chamou, tu és minha ovelha, eu te amo. E eu sei que nada do criado, nem por criar, nem o profundo te poderá separar do amor do Senhor. Segunda prova, se tu estás na soberania de Deus. Efésios 1:11. Nele também tivemos herança, havendo sido, predestinados, conforme ao propósito daquele que faz algumas coisas, todas as coisas segundo o desígnio de teu livre-arbítrio. Isso é um decreto? Esse é o decreto de que Deus te predestinou. Terceira prova. Quem nos salvou e chamou com chamamento santo, não conforme as nossas obras, senão o propósito seu e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus,
antes dos tempos dos séculos. A graça que nos foi dada em Cristo Jesus quando Deus criou tudo antes da fundação do mundo e repousou. E aos seus, aos que ele elegeu, diz que lhes deu esta graça desde antes de nascer. O mundo está em sofrimento. A religião não atinge a necessidade. Você não vê que a religião está para pôr o dedo? Esta religião está para castigar, para insultar, para caminha bem, veja que o diabo, veja que isto. Deus é diferente. Deus diz, com amor eterno eu te amei. Respeita meu decreto. Outra prova do decreto. Segunda aos Coríntios 4:10. Segundo aos Coríntios 4:10. Levando no corpo sempre, por todas as partes, a morte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. A vida de Jesus se manifesta em quê? Veja, levando a morte para que a vida. Levando a morte para que a vida. Levando a morte, entendendo ele morreu, para que eu reine em vida. Se ele morreu, eu reino em vida. Se ele morreu, eu estou em pé. Se ele morreu, eu estou salvo. Se ele morreu e ressuscitou, eu não tenho diabos ao lado, estou livre. Se ele morreu e ressuscitou, eu ando em saúde. Porque se a vida de Jesus se manifesta em nosso corpo mortal, o que vai acontecer? Que vai te curar? Pastor, é que eu tenho dito e não tem se manifestado. Espera. Quando ele se manifestar, isso é bem levinho. Pá, isso é suavezinho. Rapidinho. Aí. Perto de ti está a palavra, perto de tua boca e de teu coração. Ativa tua confissão com base ao que ele disse. Senhor, se a tua vida se manifesta em meu corpo mortal, eu fico são, fico livre, me dá gozo, posso enfrentar as agruras do meu viver diário. Tudo o que eu necessito, Senhor, é que se manifeste tua vida em meu corpo mortal. Eu creio, eu creio, eu creio. Crie, pelo qual... Pastor, mas olha, é que eu levo uns quantos anos fazendo isso que você disse e não funcionou para mim. Tá certo que tem sido... Tá certo que você disse eu creio e vai lá pelo caminho, não creio, não creio, não creio, não creio. E quando vem o domingo eu creio, 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 creio. Mas quando vai para casa, eu não creio, não creio, não creio, não creio. Há tantas coisas para que você duvide. Você é a primeira dúvida. Você está pegado a essa carne que está cheia de desígnios. Ah, isso não pode ser. Ah, o doutor disse, aquele disse. Ah, e se você é uma pessoa que gosta de ouvir as opiniões dos demais, pega o telefone. E o que você pensa? Olha, você sabe que alguém morreu por isso. Então, de momento, você se converte em uma antena dessas que recebe todo tipo de sinal. Uma parabólica recebendo sinal e que te chegue alguém com um pacote e diz, olha, aqui tem um pacote de dúvidas e você assina aí. E chegou o correio a ter um pacote aqui, ó. Vem um desastre sobre ti, me dá aí que eu vou assinar. Assinei. Você tem que aprender, eu não recebo isso, nem recebo isso, vou com esse decreto que me faz bem. Tua palavra. Pastor, e você funciona com isso? Trabalha, rapaz. Isso funciona para mim. Funciona para mim. Eu me sinto aí cantando aí, começo assim, depois começo assim. Colesterol, cuidado. Pressão alta, submetida. Sigo aí.
Minha memória não me falha. Me lembro de tudo. Se isso é um remédio, isso é um remédio caseiro. É o remédio da casa de Deus que disse, olha, tendo o mesmo espírito de fé, como está escrito, crie pelo qual... Isso, Paulo disse, isso é por fé. Há que fazer muito trabalho em tua cabecinha, você sabe que... Não, porque eu sou católica, grande coisa. Eu sou protestante, grande coisa. Eu sou evangélico, grande coisa. Eu sou mórmon, não. Eu sou crente no que diz aí. Deus não trabalha com etiqueta religiosa. Veja, quando Ele te salvou antes da fundação do mundo, não havia nenhuma religião estabelecida. O que eu estou falando transcende religiões, os homens, que se o Papa, que se Pedro, que não. Eu estou falando de um decreto que foi dado a teu Espírito antes da fundação do mundo, onde Papai Deus é o verdadeiro Papa. Romanos 8, 24. Quantos? 1, 2, 3, 4. Vamos para a quinta prova. Olha que exame mais curtinho que eu te dei. Você sabe quando você faz esses exames por aí, são 80 perguntas. Aqui vamos tratar com o 8, bem fácil. E logo, logo você vai poder dizer a esse irmão que está do teu lado, eu recebo esses 8. Me submeto a Deus. Vou viver pelo que Deus diz, ainda que eu morra. Veja, tem gente que por uma política diz, eu sou popular até a morte. Eu sou independentista até os ossos. Eu sou fidelista, passe o que passe. Eu sou anticastrista. Tem gente que morre por essas ideias. Mas todavia não se levantou um homem que diz, eu sou do decreto de Deus, aconteça o que acontecer. Romanos 8, 24. Isso para os débeis, para os que sofrem tentações, para os que estão começando a fazer coisas más. Pensar fazer algo mal não é pecado. Diz que Cristo foi tentado em tudo. Diz que Cristo lhe vinha um pensamento, olha, se eu fizesse isso, mas não fazia. Ele foi tentado em tudo. E às vezes você sofre com as tentações, às vezes... te falta a igreja, eu passei mal, eu estou pensando mal aqui. Olha, tanto que eu quero a minha esposa, olha o que eu pensei. Veja, isso não vai... Isso são tentações. Não te assustes com as tentações, alegra-te no que diz aqui, veja, Romanos 8, 24. Romanos 8, 26, perdão. E de igual maneira, o Espírito nos ajuda em nossa debilidade. O Espírito o quê? O que você ouve a Deus dizendo do céu? Eu te ajudo em tua debilidade. Eu te ajudo em tua debilidade. E o que diz a Avenida Eu Sinto? Diz, e se não me ajudar? E o que diz a Avenida Lógica? Ele só ajuda alguns. Você é muito mal para te ajudar. E o que diz Deus? Deus nos ajuda em nossas debilidades. Mas você não pode duvidar disso. Se você duvidar disso, em algum momento de debilidade, você cai de cabeça exatamente na debilidade. Você tem que respeitar o decreto de Deus. Deus disse, Espírito ajuda a nossa debilidade. Isso me dá um gozo a mim tremendo. Diz que Deus ajuda os débeis e eu sou um deles. Eu sou um débil. Por isso foi que Paulo disse, por amor a Cristo me gozo nas debilidades, porque quando sou débil, então é que sou forte. O que diz a religião? Por amor a Cristo me gozo em minha fortaleza, em meu jejum, porque eu sou um homem de botar o joelho no chão, eu sou um homem que bota o joelho no chão. Então Deus diz, não me ajude a esse que bota o joelho no chão, que se vá de cabeça. Isso que se gloriam em sua aparência,
em sua autossuficiência, ele diz: deixa cair de boca. Agora o débil, ele diz: Senhor, eu recebo o que diz tua palavra, porque eu sou um homem ou uma mulher sujeito a debilidade e cometi muitos erros no passado e podem voltar. Tu me ajudas? E Deus diz: como? Se eu decretei, eu deixei meu decreto de que eu ajudo na debilidade. Amém. E a esposa coopera com o esposo, e o esposo cooperam com a esposa, e os esposos e as esposas cooperam com os filhos. Você não vê: eu te conheço, eu sei que você fez, eu sei que você vai fazer, eu sei que... Porque está violando o decreto. Por que você chegou tarde? Não, porque onde é que você estava? Calma. Não fale assim comigo. Não, porque você sabe como é que as pessoas... Está jogando a debilidade, está jogando a aguinha na debilidade dele. Diz. Então o ciúme está contra o decreto de Deus. Porque ciúme é obra da carne. Então se você começa contra o teu homem, ele está enamorado aí, ele vai, joga aguinha. Eu sei que você está pegando. Deixa que faça. Você está ajudando ele. Se você tem um homem que faz meio pica-flor e meio perigosinho, bom, você tem que, como mulher, dizer: tu és um abençoado. Como me queres? E se você sabe que ele é meio vagabundo, olha, você é tremendo, hein? Você é tremendo. Como você tem revolucionado o dinheiro aqui agora. Receba o melhor trabalho para ti. Não manda ele trabalhar. Não lhe diga: levanta cedo para trabalhar. Não, receba o melhor trabalho. Então uma voz que ajuda ele diz: precisa acordar cedo para trabalhar. Diga: o débil, forte sou. Segunda, agora sim. Agora isso pica e se estende. Agora vamos tratar com teu ventre. Que Paulo sempre dizia: olha, estes servem primeiro a seus ventres e depois a Deus. Segundo a Coríntios 8. Vou falar de uma receita que garante que tu vais ter sempre. Vais ser rico. O que é uma pessoa rica? Uma pessoa como eu. Por que você? Eu não tenho dinheiro do banco, não tenho reserva, não tenho rotativo, mas tenho tudo que eu necessito. Isso é ser rico. Vou te dar uma receita agora. Olha. Portanto, como em tudo abundais, diga: em tudo eu abundo. Em fé, em palavra, em ciência. Tudo, você tem tudo. Você tem fé, você tem revelação, você conhece a graça. Diz: em toda solicitude e em vosso amor para conosco, abundai também nesta graça. Olha qual é esta graça que Deus do céu te diz: abunde-me nisto. Disse: não falo como quem manda, senão para pôr à prova. É isso que eu estou fazendo agora, pondo à prova. Para pôr à prova, por meio da diligência de outros, também a sinceridade do vosso amor. Porque já conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que por amor a vós se fez pobre, sendo rico, para que vós, com sua pobreza, fostes enriquecidos. Verso 10. E nisto dou o meu conselho. Veja, quando se trata de dinheiro, aqui é onde os ventres arrebentam. Você não vê que o dinheiro controla, é a raiz, o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Mas ter dinheiro não é mal. Você nota quando você não tem, como sofre. Há matrimônios que se quebram por falta de dinheiro.
Quer dizer que se tivesse dinheiro não teria quebrado. Assim que você necessita de dinheiro. Todos necessitamos de dinheiro. Dinheiro é o meio com que você funciona aqui nesta sociedade que você necessita. Mas Paulo te diz, abunde nisto também. Ou seja, que você tem revelação, abunde nisto. Pastor, eu sempre dei meu dízimo. Isso é uma obrigação. Oferta é outra coisa. Os dízimos são uma obrigação. O governo não te pede opinião. Se você quer dar-me a contribuição e a taxa, isso ele te tira. É por quê? Por quê? Porque é um governo. Agora está o governo do céu. Que Paulo disse, olha, eu não digo como quem manda, mas abunde-me nesta graça, que estou fazendo tendas para me sustentar. E é uma vergonha para vocês que eu, sendo apóstolo, tenha que estar fabricando tendas. Vão me ver. Veja, vão me ver os apóstolos da circuncisão, porque a Pedro vendem as propriedades aos apóstolos, vendiam as propriedades, levavam todo o dinheiro aos pés dos apóstolos. Então, estava Paulo, o verdadeiro apóstolo aos gentios da incircuncisão, e eu tenho que vender, fazer tendas. Imagine que eu tenha que buscar uns negocinhos por aí, porque vocês não semeiam o suficiente, e que eu tenho que vender carros ou vender apóstolo, pastor da igreja. E que faz o pastor? Ele vende vitamina. Mas e por que não vai viajar? É porque como a congregação não dá, pois ele é um vivo exemplo, ele limpa carros, ele vende casas. Ele tem um negocinho à parte aí, porque como o altar não está dando o suficiente, pois ele tem um negocinho à parte, o apóstolo. Isso é uma vergonha para você, igreja. No dia que eu tiver que fazer isso, será uma vergonha para você, já não será uma igreja que você vai ter que vem de todas as partes do mundo para imitar. Pois Paulo disse, olha, vocês já conhecem a graça do Senhor, que ele, sendo rico, se empobreceu. Está falando de dinheiro, aqui não está falando de riquezas espirituais. Já espirituais já você tem. Aqui está falando de dinheiro. Abundem nesta graça. Ele, sendo rico, se empobreceu, para com essa pobreza enriquecer-nos a nós. Você respeita esse decreto? Amém. Se você respeita esse decreto, os dízimos não são uma pergunta. O dízimo é do Senhor. Quando o seu dever é separar 10% e semear a sua igreja. Essa é a verdade. Sabe por quê? Olha isso. Hoje eu vou te dizer, vou terminar. Ouça o que eu vou te dizer. Há anjos de prosperidade. Há anjos dedicados à prosperidade. Há anjos de saúde. E quando um anjo desses escuta, que dízimo, isso era de Moisés. Aí esse anjo de prosperidade diz, por aqui é caminho. Não, esse é o pastor, usa para vestir-se, dá-se ao luxo de o dinheiro e a igreja, que dê outro, eu não vou dar nada. O anjo de prosperidade, designado a ti, diz, por aqui há caminho. Então chega um momento que você é um abençoado com o anjo de revelação. E você sabe tudo, abundas em fé, abundas em graça, abundas em ciência, mas quando se trata de dinheiro, aí eu não abundo. Quer dizer que os anjos, Gabriel fez o seu trabalho, deu muita graça a você. Miguel fez seu trabalho, te deu autoridade, confissão poderosa, que anjos! Mas os anjos de prosperidade dizem que fique jogado aí. Sabe que em Porto Rico há um grupo que se chama os folgados. Se você não quer ser popular, nem quer ser independentista, nem quer ser estadista, pois então você é um folgado. Não tens cobertura, ou seja, não tem cobertura popular, não tem coberta estadista, senão que és dos folgados. Pois há cristãos, você sabe, que tem muita revelação, mas quando trata de dinheiro, aí não vou. Então tu és folgado de anjos de prosperidade.
Quando tu fazes uma confissão diante dos anjos, esse dízimo, isso é da lei, isso é dízimo. Esses anjos, você olha, a prosperidade passa ao longe de ti e toda a tua vida está sempre mal a pior, sempre. Você explica, o dinheiro não me dá, não me acontece, não me dá nada. Porque você não semeia. Deus chama ao dinheiro semente. Biblicamente. Hebreus 1 e terminei. Biblicamente. Se acabaram os améns, se acabaram os sorrisos, se acabou tudo. Estamos no decreto Hebreus capítulo 1, verso 14. Busque em tua Bíblia. Novo pacto. Tem um símbolo de interrogação antes e no final diz: não são todos espíritos ministradores, falando dos anjos, não? Enviados para serviço a favor dos que serão herdeiros da salvação? Verso 1 do capítulo 2. Portanto, é necessário que com mais diligência atentamos às coisas que temos ouvido de quem? Do decreto de Deus. Prestar atenção às coisas que temos ouvido da parte de quem? De Deus, diga de Deus. Há que atentar. Sabe por quê? Porque pode te acontecer que se você não presta atenção, diz: atentamos às coisas que temos ouvido, não seja que nos deslizemos. Uma família em estado de deslize, onde os anjos não lhe servem, onde os anjos estão aborrecidos com essa família por declarações que tem feito, coisas audíveis, coisas maliciosas. Diz, porque, verso 2, porque se a palavra dita por meio dos anjos foi firme, ou seja, a lei foi dita